o automotor foi uma ideia surgida com outras pessoas, quando a gente percebeu que exatamente no Brasil, o país do automobilismo, para mim continua sendo, mas então o país dos 8 títulos mundiais, estava no auge do automobilismo, nosso na Fórmula 1, e faltava isso no Brasil, né? Não tinha um tipo anuário, um compêndio de todas as categorias principais, a partir da Fórmula 1, mas também todas as outras. E tem um objetivo muito importante, que é aquele de acompanhar o piloto brasileiro no exterior. Então, em qualquer parte que ele estiver correndo no mundo, tiver um campeonato no sul da China, que tiver um brasileiro, nós estaremos cobrindo. Por quê? Sempre baseado no princípio de que um dia esse brasileiro pode subir na carreira, pode chegar à Fórmula 1, e é muito legal que o público, o leitor do automotor, tenha lá a referência da carreira, do que ele fez na carreira para chegar lá. Isso, mas são muitas categorias. Como é que você deve ser uma loucura preparar esse material, selecionar? Como é que você faz isso? É um trabalho difícil, a gente, na verdade, trabalha o ano inteiro, mas o grosso do negócio, vamos dizer, são 3 meses e meio, né? Setembro, outubro, novembro e um pedacinho de dezembro, porque a gente sempre está no fechamento do livro aqui, assim, do Natal, né? Tanto que várias vezes a gente passou a noite do dia 20, a madrugada do dia 23 de dezembro, dentro da gráfica, a equipe toda reunida, são 8 pessoas da equipe, fazendo aqueles últimos trabalhos, né, de leitura, conferência, de tudo que já foi impresso, pré-impresso, né, para depois partir para a impressão final. É um trabalho árduo, em que a gente conta com pessoas muito competentes, e são, nesse momento, nós estamos com 50 categorias dentro do livro, né? Fórmula 1 é a principal, a gente colocou até então, até o ano passado, a Stock Car como segunda, já foi a Indy, no auge da Indy, com 11 pilotos brasileiros, aí a gente botou a Stock Car, e esse ano a gente mudou. A primeira categoria, a Fórmula 1, a segunda, a Fórmula E, né? Afinal de contas, em 3 campeonatos nós temos 2 campeões mundiais, e depois vem a Stock Car, e vem outras categorias espalhadas pelo mundo todo, sendo que, por exemplo, nos Estados Unidos, que são várias categorias, e na Europa, que são várias categorias de acesso, a gente reúne todas com um título assim. No caso dos Estados Unidos é Rumo à Indy, no caso da Europa é Rumo à Fórmula 1. Ali entram Fórmula 4, Fórmula 3, GP3, a Fórmula 2 já merece umas páginas em separado, já merece um título, um capítulo em separado, porque é o último degrau para a Fórmula 1, e com isso a gente consegue cobrir o ano todo, e não só em texto, porque a gente tem também uma outra preocupação, muito importante isso. Você tem que fazer um texto agradável, um texto leve, um texto suave. Existem outros anuários como o nosso no Brasil, existem 8 apenas. O nosso, com a gente, com o nosso é 9, são 9. Mas todos eles, a grande maioria, é assim, estritamente técnico, né? Como na França, como na Inglaterra, que tem 2, na Alemanha, que se exige uma explicação muito técnica de cada corrida. Nós não, a gente quer fazer cada corrida como um espetáculo que começou na sexta-feira, terminou no domingo, tem todos os acontecimentos da sexta, do sábado, do domingo, tem principalmente os acontecimentos de bastidores, é extremamente importante isso de bastidor, porque a gente visa, assim como o jornalismo brasileiro, o meu, com 45 de Fórmula 1, sempre visou o lado humano do piloto. O lado humano, aquela coisa que eu acho, na minha opinião, é o que o telespectador, no caso da televisão, gosta de ver, e é o que o leitor do automotor gosta de ler, para ficar sabendo coisas de bastidores, sabendo coisas desse tipo. Eu nunca me especializei, nunca me voltei muito para o lado técnico, não tenho um pleno conhecimento, não sou engenheiro, apenas tenho a experiência de entrevistar engenheiros, entrevistar mecânicos, entrevistar donos de equipes de pilotos e adquirir esse conhecimento deles. Mas eu sempre visei muito esse lado humano. Então o nosso texto é suave, é leve. Eu gosto de ouvir pessoas falando que pegam um anuário, por exemplo, de 8 anos atrás, e eles leem o que aconteceu nas corridas 8 anos atrás, e é uma leitura agradável. Esse é o nosso objetivo. A foto que vai entrar, você faz essa escolha? Nós temos uma grande equipe, cada um no seu setor. Por exemplo, a escolha das fotos, o editor de fotos é o Miguel Costa Júnior,
tudo cai nele, todas as fotos, são mais de 7.000 fotos que a gente recebe para selecionar ali 750, quase 800 às vezes. Então, cai nele, ele é o editor de fotografia, porque ele mede a qualidade, ele trabalha a foto. Agora, eu tenho o lado jornalístico, o Miguel tem o lado técnico, a Daniela, que é a diretora executiva e chefia a redação, a minha filha, tem o lado jornalístico. Então tem determinadas fotos que a gente tenta convencer o Miguel a nossa escolha. É meio difícil, porque se ela não tem qualidade técnica, o Miguel, é a função dele, tá? Brigar pelo lado dele. Mas tem o lado jornalístico que vale mais. Você pode ter uma foto que não seja assim um primor de técnica, mas que é um momento super importante numa corrida, um momento super importante que acontece num box, e vale muito isso. Graças a Deus, o Miguel tem esse bom senso também de aceitar muitas opiniões da gente. Tem o editor geral, que sou eu, tem quem faz a Fórmula 1, tem quem faz... A gente faz em agosto a gente faz um quadro com todas as categorias, sabendo mais ou menos o espaço, sabendo bem o espaço de cada uma e sabendo mais ou menos o número de linhas que em cada categoria tem que ser escrito, e a gente distribui isso por toda a nossa equipe de freelancers e os fixos. E mais ou menos é uma equipe mantida há algum tempo, às vezes entra um novo. Eu gostaria de ter espaço para muitas outras pessoas de alta capacidade, que são meus amigos, que gostariam de participar, porque tem paixão pelo automobilismo, mas não tem espaço a equipe, né? É uma equipe pequena mesmo. Se a gente, por exemplo, tirar uma determinada categoria de um redator, vai passar para outro, esse redator vai sentir, porque ficou menor o espaço dele. Então é muito difícil a gente controlar isso, mas no final o importante é o seguinte: eu leio tudo. Eu tenho que ler tudo e não tenho mania de cortar nada coisa, mas eu dou uma canetada legal, porque esse é meu trabalho, eu tenho mais experiência. Às vezes eu mudo radicalmente uma matéria. Para mudar, então, eu sou obrigado a pedir o original no computador, porque não dá para você ficar mudando na caneta. Canetada é um termo antigo do jornalismo, que é como a gente, na época que nem tinha computador, né? Era canetada mesmo. Mas eu consigo supervisionar tudo, e o trabalho da Daniela é excepcional, porque eu recebo já tudo pronto para ver o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu teria que modificar. Isso geralmente é muito pouca coisa. Novidades para a próxima edição? Não, nós estamos partindo para o ano 27. A novidade, o nosso conceito é sempre o mesmo, né? O resumo geral da temporada, de todas essas 50 categorias, mas a gente sempre tem uma matéria de abertura, né? Então o tema de abertura já foi Felipe Massa, já foi o 30 anos do título do Nelson Piquet, já foi 30 anos do título de Ayrton Senna, 25, já fizemos até uma homenagem ao Senna quando completou 20 anos da morte dele. Já pegamos de tudo. Esse ano a gente está em discussão. Por exemplo, 40 anos da Stock Car. Merece ser um tema especial de uma matéria para abrir o livro. Mas também tem outros acontecimentos. Por exemplo, tem o Alonso, encerrando a carreira do Fernando Alonso, aquele que eu considero dos melhores pilotos da história. Então nós estamos lá numa discussão, o que fazer, né? Só quando estiver nas bancas. Não, isso a gente não mantém em segredo. E você falou uma coisa interessante também, que na época da escolha da capa, que é a última coisa, então a gente imagine quantas alternativas a gente vai eliminando, geralmente fica com 4 ou 5, e eu costumo botar isso, distribuir nas minhas redes sociais para a escolha, para o leitor ajudar a escolher. E é impressionante o que é dividido. No ano passado eu botei 4 capas, quase todas tiveram a mesma votação. Teve uma que teve um pouquinho à frente. Resultado, não foi nenhuma das 4. Aí nós descobrimos de última hora uma foto espetacular do Hamilton, feita em Singapura, uma foto artística maravilhosa. Fomos atrás dessa foto, não sabíamos quem era o autor. Acabamos descobrindo o autor. Claro que uma foto dessa custa mais caro. E, enfim, todo mundo votou numa e a capa foi a outra. Mas, graças a Deus, foi uma boa escolha, muito bem sucedido, super elogiado. Agora, no Grande Prêmio do Brasil, eu costumo
entrevistar o Hamilton. Geralmente isso, a Petronas me dá tipo meia hora com o Hamilton, meia hora. Já tive o Rosberg, já tive o Alonso através de outros patrocinadores. E agora já está combinado de fazer o Hamilton. O ano passado eu fiz o Hamilton. E todo ano eu dou o livro para ele. Ele gosta muito, mas muito, muito. Claro que geralmente era ele na capa, né, nos últimos anos, mas sendo ou não sendo ele na capa, ele gosta muito do livro, faz questão de levar. E agora, ele não sabe a capa desse ainda. Ele vai ver essa capa com uma foto artística dele, com certeza ele vai ficar assim... Ele chega a quase se emocionar, na verdade. Muito obrigado. Obrigado a vocês por essa homenagem a uma coisa que eu faço com tanto carinho, tá? E é um obrigado e um apoio a todos e o apoio da Eurofarma, que é constante. A gente, em praticamente todas as edições, a gente teve esse apoio. E para os amigos da Folha Esportiva. E para os amigos da Folha Esportiva, que bom saber que existe no interior um jornal dedicado ao esporte, e eu espero que neste jornal, eu quero ver agora, quero acompanhar, porque nós estamos no país do futebol, mas eu espero que o espaço dedicado ao automobilismo seja maior do que é hoje na mídia tradicional, nos jornais grandes, que é triste ver isso. Eu comecei minha carreira em jornal grande, no Estadão, eu escrevia por dia 2 páginas de automobilismo, 2 páginas. Hoje você vê o resultado da Stock Car com uma notinha de rodapé, poucas colunas, e o que falta é a gente dedicação ao esporte, como vocês estão fazendo, e eu quero acompanhar esse jornal. Grande abraço.